Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens que fala sobre o desenvolvimento do caráter cristão. Entendemos que para desenvolver esse caráter nós precisamos nos aproximar de Cristo. Para desenvolver esse caráter precisamos permitir que Ele, Jesus, vá moldando a nossa vida à medida que estamos caminhando com Ele. Hoje nós iremos dar continuidade a esse tema, iniciando a análise do fruto do Espírito registrado em Gálatas. Para tanto, eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura da passagem de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 25, que diz o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso objetivo nessa série de mensagem é de fazermos uma análise de cada virtude do fruto do Espírito. Hoje estaremos falando sobre o amor. Porém, antes de iniciarmos, a guisa de introdução, faz-se necessário um breve comentário sobre a dinâmica do crescimento no Espírito. E Paulo, ele nos explica que esse crescimento é uma luta, é uma constante luta. Paulo, ele nos diz que nós crescemos à medida que lutamos. Paulo diz que essa luta é uma luta entre o espírito e a carne. Eles estão em constante conflito, é uma luta interna, é uma luta que acontece no nosso coração. Timothy Keller, falando sobre essa luta, ele diz que é mais fácil pensar no espírito como o coração do cristão renovado, coração feito novo pelo Espírito Santo. Keller diz que a nossa natureza pecaminosa já estava lá, governando sozinho a nossa vida, até o dia em que nós nos tornamos cristãos. E nesse dia, o Espírito entrou de maneira sobrenatural dentro de nós e começou essa renovação que consiste agora nessa nova natureza. O Espírito, ele age dentro de nós, ele age com um objetivo. E esse objetivo nós podemos entender com a leitura de João, capítulo 16, versículo 14, onde nós lemos Jesus dizer que o Espírito, ele atua para glorificar a Cristo. O Espírito Santo, ele anseia para que a beleza e a grandeza de Cristo seja manifesta.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito deseja e luta para que nossas vidas manifestem a vida de Cristo. Ele atua em nós para nos conformar à imagem de Cristo. O Espírito, ele atua em nossas vidas para que possamos, à medida que somos guiados por ele, evidenciarmos as virtudes do fruto do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Hoje passaremos a refletir um pouco mais sobre o primeiro fruto, que é o amor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Paulo ele deu essa lista com 9 características da pessoa que é guiada pelo Espírito, ele coloca o amor em primeiro lugar. O apóstolo, ele sabia da importância do amor e ele entendia que essa característica era a que ligaria todas as outras virtudes em uma unidade e em uma harmonia perfeita. Falamos na mensagem anterior que a pessoa plena do Espírito Santo, ela deve desenvolver o fruto em equilíbrio. Ele não é alguém que tem uma virtude e não tem outra. Ele tem todas as virtudes do fruto do Espírito Santo em equilíbrio. E o amor é que permite esse equilíbrio. E o amor, meus irmãos e minhas irmãs, é tão importante que Jesus diz que o amor é o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Lá em Mateus capítulo 22, do versículo 37 até o versículo 40, nós lemos sobre isso. Jesus, ao responder a um mestre da lei sobre qual seria o maior dos mandamentos, ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o coração e ame o teu próximo como a si mesmo. O pastor Augustus Nicodemos explica que se você ama a Deus e ama ao próximo, você estará cumprindo os demais mandamentos. Pois, por exemplo, se você ama a Deus, você não adorará outros deuses. Um outro exemplo é que se você ama ao seu próximo, você não estará desejando mal ao seu próximo, você não o invejará, você não irá querer as coisas do seu próximo porque você o ama, você quer que ele esteja bem, você quer o bem para o seu próximo. Então, meus irmãos, o amor, ele é o maior dos mandamentos. Ele, na visão de Paulo, ele é o maior dos dons. Ele ensina isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E o amor é a virtude do Espírito mais importante. Jesus, ele uniu o amar a Deus ao amar o homem. E os apóstolos espalharam esse ensinamento. E nós podemos ver isso lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 21. Nessa passagem, o apóstolo João diz que o amor a Deus e o amor ao próximo estão ligados de tal forma que se você não ama seu próximo, você também não ama a Deus. Jerry Bridges, no seu livro A Vida Frutífera, ele fala que nós não podemos amar verdadeiramente a Deus sem amar uns aos outros. Ele diz que se existe alguma pessoa que eu não amo, é a mesma coisa de eu olhar e falar para Deus: Senhor, eu não te amo tanto porque tem tal pessoa que eu não consigo amar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se o amor a Deus e ao nosso próximo deve ser a nossa prioridade, então é importante sabermos
como o amor se manifesta, como o amor se expressa. E eu gostaria de apresentar duas formas em que podemos expressar, em que podemos manifestar o amor. Em primeiro lugar, meus irmãos, o amor ele se manifesta, o amor se expressa no ato de dar, seja qual for o preço que nós tenhamos que pagar. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, nós lemos: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A ideia fundamental, a ideia central desse texto é que o amor dá. Mesmo tendo que pagar um grande preço, o amor ele se sacrifica a tal ponto. No Evangelho de João, em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus ele tanto nos amou que expressou o seu amor no ato de dar seu Filho para morrer por nós. E nós somos desafiados a também amar assim os nossos irmãos. Porém, devemos reconhecer que no contexto do sacrifício de Jesus, o desafio de João parece esmagador e impossível. Nós podemos até dar a nossa vida por aqueles que amamos. Quantos pais, por exemplo, ao verem os seus filhos sofrendo com alguma enfermidade, não desejam do fundo do coração que aquela dor que o seu filho está passando seja transferida para eles? Nós, meus irmãos, minhas irmãs, podemos dar a nossa vida, sim, em favor daqueles que amamos. Porém, dar a vida em favor de outros, dar a vida em favor de desconhecidos, isso é muito difícil. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, ao refletirmos sobre as atitudes humanas, parece que vemos que o homem, possuidor de uma centelha divina, em alguns momentos ele age dessa maneira, age de maneira que coloca a sua vida em risco em favor de desconhecidos. Nós sabemos de casos de pessoas que, ao verem alguém se afogando, entra no mar para salvar a vida de quem não conhece, colocando a sua própria vida em risco. Vocês devem lembrar daquela professora Helen de Abreu, que morreu queimada por ter entrado numa creche em chamas para salvar as crianças que lá estavam. Na verdade, ela deu a sua vida para salvar a vida daquelas crianças. João, ele diz que o amor se expressa em dar. Seja qual for o preço, o amor se expressa em dar. Reconhecemos, porém, meus irmãos, minhas irmãs, que é muito difícil amarmos no altíssimo grau em que Cristo nos amou. Porém, João, ele aplica esse princípio de amar como um amor doador no versículo 17 de 1 João capítulo 3. Aqui ele nos diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode então permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Essa é uma aplicação mais direta. João aqui nos dá uma aplicação mais prática, que envolve uma situação corriqueira. É algo que podemos fazer no nosso dia a dia. João ele ensina que devemos compartilhar os nossos bens com o irmão em necessidade, mesmo que esse ato envolva um alto preço para nós. Mas, meus irmãos, devemos lembrar, e é importante lembrar, que necessidades materiais não são as únicas
que o nosso irmão tem. Muitas vezes ele precisa de alguém para lhe ouvir. Muitas vezes ele precisa de um encorajamento. E satisfazer essas necessidades na vida do nosso irmão exige que dediquemos nosso tempo, exige que dediquemos nossa atenção. E isso pode ser muito mais difícil do que simplesmente compartilhar bens materiais. O amor, entendemos aqui, que se expressa no ato de dar. Independente do preço que tenhamos que pagar, devemos dar dos nossos bens, dar do nosso tempo para podermos satisfazer a necessidade daqueles que estão precisando do nosso próximo. Agora, meus irmãos, a segunda forma em que o amor se expressa é quando nós nos sacrificamos para perdoar. Lemos lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 10 ao 11, João nos diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Da forma como nós fomos perdoados por Deus, agora nós somos desafiados a perdoar. O pensamento central desse texto é: Deus ele deu para que pudesse perdoar. Mais uma vez aqui, João ele nos aponta para o sacrifício de Deus enviando o seu Filho ao mundo. Ele enviou Jesus, ele enviou o seu Filho como um sacrifício reconciliador pelos nossos pecados. O objetivo era que houvesse uma reconciliação entre Deus e nós, humanos. E tal reconciliação só se tornou possível pelo fato de Deus dar o seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço que nós não teríamos a menor condição de pagar. E João aplica esse princípio, o princípio de um amor que perdoa ao nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ele diz que porque Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ele diz que devemos amar o nosso próximo, independente do mesmo pedir ou não desculpas por um ato falho ou injustiça dele para conosco. E agir dessa forma não é absolutamente nada fácil. Não é nada fácil porque nós temos sede de justiça própria. Nós queremos que quem errou pague. Queremos espremer até a última gota o nosso remorso. E queremos que aquela pessoa se arrependa antes de nós considerarmos o nosso perdão. Porém, não foi assim que Deus agiu conosco. Ele nos perdoou. Quando ainda éramos pecadores e por natureza inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para nós, para morrer por nós. Ele nos perdoou. O perdão custou a Deus o seu Filho na cruz. E o que custa para nós perdoarmos uns aos outros? Custa talvez o nosso orgulho, custa talvez o desejo de fazermos a nossa justiça e não confiarmos na justiça de Deus. Para perdoar nossos irmãos, nós devemos abrir mão da nossa justiça e entregar a Deus. Devemos, na verdade, estarmos satisfeitos com a justiça de Deus. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele fala que não é nada fácil perdoar, mas ele diz que podemos evoluir no perdão, como alguém que está aprendendo matemática.
A pessoa que está aprendendo matemática, ela vai percorrendo, começando do básico da aritmética até evoluir até o cálculo integral. Então, nós podemos começar aprendendo a perdoar nas pequenas coisas e ir evoluindo nessa virtude cristã. Esse aspecto do amor que nos leva a perdoar permite-nos ser pacientes e viver em paz uns com os outros. Permite-nos lidar suavemente com os outros, até mesmo quando eles pecam contra nós. Portanto, meus irmãos, se queremos, se desejamos crescer na graça do amor, devemos estar prontos a perdoar, mesmo que isso tenha um alto preço. Finalizando essa reflexão, nós vimos que o amor, ele se expressa, ele se manifesta, em primeiro lugar, no ato de dar, mesmo que isso requeira de nós um preço a ser pago. E em segundo lugar, o amor se manifesta e se expressa também no ato do perdão. Se desejamos crescer na graça e se desejamos crescer no Espírito Santo, se desejamos ter esse caráter de Cristo em nós, precisamos amar. Mas para tanto, devemos reconhecer que só Deus pode fazer esse amor crescer em nossa alma. Então, conforme nós fazemos a nossa parte, que possamos confiar em Deus, confiar que Ele, através do Espírito Santo, estará fazendo a obra dele em nossas vidas. Que possamos prosseguir nessa jornada e crescer mais e mais no Espírito Santo. Na próxima semana estaremos prosseguindo com a análise do fruto do Espírito Santo e iremos fazer uma exposição, um estudo da virtude da alegria. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Te pedimos a tua ajuda, Senhor, porque sabemos o quão difícil é amar ao nosso próximo. Sabemos até que é difícil amar a Ti, Senhor, porque nós temos tantas coisas que colocamos no lugar que é para ser exclusivamente Teu. Te pedimos perdão por isso, Pai, e a Tua ajuda para que a cada dia possamos crescer nessa graça, crescer nessa virtude e amar como o Senhor amou. É em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém.